quero convidar aqui, com muita alegria, o senhor Rafael Boff, da Unitar Soluções Sustentáveis. Ele que será o moderador deste grande e importante momento. Me chamo Rafael Boff, trabalho na área de energia solar há muito tempo, desde antes da legislação, e é sempre um grande prazer poder conversar dentro da própria cidade de onde a gente tem a sede e fazer esse debate muito importante que é sobre proteções, sobre risco a incêndio, e ainda mais no momento em que a gente está preocupado com o próximo passo, que está por vir. Eu acho que todo mundo deve estar pensando que vamos migrar ou ir cada vez mais diversificando para híbrido e até mesmo para off-grid, de acordo com a capacidade das baterias e com o que isso for nos dando alternativas, e os nossos clientes nos demandam cada dia mais. E aí, com a mudança da legislação, o que vai acontecer? O que a gente vai... Qual é o nosso próximo passo? Para onde a gente vai caminhar? Eu, particularmente, preciso agradecer a todos vocês. Gostei muito das falas de todos. E a gente teria tempo aqui para conversar horas com cada um de vocês. É um pequeno momento, mas a grande vantagem é que a gente tem hoje, tem o dia de todo, tem o dia de amanhã, 2 dias, tem um happy hour à noite, e vocês vão poder, cada um individualmente, conversar e tirar suas dúvidas. Esse é um momento para vocês perceberem que estão todos à disposição para a gente cada vez mais melhorar o debate e melhorar a nossa integração. Toda vez que a gente vê um sistema solar que tem um incêndio, que tem um problema, não é vantagem, só porque eu sei que é natural a gente pensar assim, não foi o meu. Esse sentimento acontece, eu já ouvi muita gente comentar isso, mas é errado. Não pode ser assim, a gente precisa que todos os sistemas deem certo para que a tecnologia seja bem vista e que a gente consiga cada vez mais evoluir. O meu papel aqui é fazer uma moderação e que vocês, caso tenham alguma pergunta, a gente possa ouvi-los e a gente debater a respeito. Uma pergunta bem pertinente que você fez, porque isso tem sido tema dos últimos fóruns, e a gente, inclusive, lá no Sul, a gente fez um debate sobre isso. Tínhamos, acho que éramos em 14 fabricantes sentados numa mesa para discutir. E foi unanimidade nesse debate que isso, ninguém é contra a tecnologia. Vamos começar a responder por essa parte, tá? A FCI, Rapid Shutdown, são tecnologias que vêm para ajudar. Só que nesse debate foi unânime a resposta, e eu estou falando de SAGE, de Sungrow, de SMA, de Fronius, de tantos outros que lá estavam, que é muito mais importante a gente investir em educação do integrador, tá? Em capacitação, do que em tecnologia. Porque um sistema bem instalado, um sistema bem projetado, um sistema bem feito, o índice de ocorrer incêndio, ele é grandemente minimizado. Então, a gente entendeu ali naquele debate, pelo menos ali naquele dia, e foi um debate longo, exaustivo, porque a gente tem notado que alguns fabricantes querem colocar isso goela abaixo no mercado. E quem debateu contra, não é porque não tem a tecnologia. Por exemplo, posso falar em nome da SAGE. A SAGE tem o FCI, entendeu? Só que a gente entende que isso é um dispositivo que ajuda na prevenção, mas que ele não resolve o problema, que a premissa básica seria educação, seria capacitar melhor o instalador para que o dispositivo não precisasse entrar ativamente ali para eventualmente você querer combater. Esse é o primeiro ponto, eu não vou estender muito não. E o segundo ponto, você questionou em relação se isso deveria ser uma norma, uma exigência ou não. Na nossa perspectiva desse debate também, a resposta é não, porque você, se colocar isso como norma, você vai encarecer o equipamento, você vai encarecer o projeto e você não vai resolver o problema, porque essa não é a raiz do problema. Essa é parte da solução de uma prevenção do problema, mas a gente entende que educação, que a capacitação do instalador é muito mais importante do que colocar isso como regra, do que colocar isso como uma lei, e a gente vem notando que
Alguns fabricantes têm feito um trabalho exaustivo para que isso aconteça, junto com as associações. E só que assim, não é um debate unânime, não é um debate amplo, porque nessa conversa, nessa reunião, nesse debate, ficou claro que a maioria é contra. Pessoal, como a gente só tem 20 minutos para esse debate, eu vou tentar dinamizar e como é uma unanimidade, talvez não precisem todos responder a mesma pergunta e a gente vai evoluindo, que dá tempo da gente debater mais circunstâncias. Você gostaria de falar algum ponto? Seria isso? Só uma consideração rápida? Assim, diferente dos nossos amigos aqui, da Grovat, da SAGE, a Huawei defende sim que o FCI tem que ser obrigatório, inclusive por norma. Mesmo que encareça o preço do inversor, mas segurança não tem preço. Né? Você não tem como garantir que a instalação, aliás, que o instalador que está instalando o seu equipamento fez tudo de forma correta. E não apenas a instalação, existem outros fatores externos, como por exemplo uma vida animal que possa estar roendo ali o seu conector CC, que possa causar um arco elétrico. Então sim, a Huawei defende que isso deve ser obrigatório por norma. Pessoal, como vocês perceberam, tem divergência de opiniões e isso é maravilhoso e é muito bom que existam as opções que inclusive a gente entrega. Sobre virar norma ou não, acho que até cabe um debate muito interessante sobre isso. O próximo ponto que eu queria dar um gancho a isso, uma dúvida sempre do cliente é: o meu sistema está funcionando corretamente? Será que ele tem algum erro, uma falha, um defeito? De noite aqui eu não estou vendo as luzes dele ligadas, o que foi que aconteceu? Todo mundo está acostumado a ouvir esse tipo de pergunta. Bem, o monitoramento, então, eu acredito que isso seja o principal ponto para a tranquilização do cliente e você ter convicção do que está acontecendo. Elisângela, você tocou a respeito do monitoramento que tem essa integração de todos os detalhes. A gente caminhando para um ambiente cada vez mais diverso para híbrido e também para o off-grid, fazendo a multiplicação das plataformas, como que você imagina que esse monitoramento poderá integrar e dar esse subsídio de informações ao cliente final desses sistemas que serão instalados? Primeiro, obrigada pela pergunta. Em relação ao híbrido, né, e ao sistema de monitoramento, como eu falei na apresentação, a gente tem um sistema de monitoramento por plataforma e aplicativo, que ele de maneira integrada vai desde a questão da instalação até os parâmetros mesmos do próprio equipamento. No híbrido, a gente tem como opcional, mas que a gente também tem conversado já com vários distribuidores, de trazer para o mercado já com o módulo Wi-Fi integrado, né, no equipamento, para que seja possível monitorar via rede os alarmes que possam aparecer durante a instalação. Desde fuga de corrente, desde algum problema que você tenha em relação à conexão do cabo dos painéis, existem monitoramentos específicos para esse tipo de problema no próprio aplicativo. O sistema consegue passar esse alarme, não só no on-grid, mas também no híbrido. E isso é algo que a gente trouxe, né, para o mercado como uma solução completa para todo o portfólio. Bom, bom dia, obrigado pela pergunta. No caso dos inversores da Huawei, o resfriamento é natural. Ele não é nem por ventoinha e nem refrigeração líquida. Ele tem dissipadores de calor desenhados especificamente para maximizar a troca de calor entre o meio interno e externo. A tendência é que se torne mais comum, pois a Huawei acredita que ventoinhas, né, como é uma parte girante, é um ponto de falha. Logo, pode dar problemas, pode ter sujeira. Então, acredito que a tendência no mercado é que o resfriamento natural, né, sem ventoinhas, sem líquido, sem produtos químicos, seja uma tendência cada vez mais presente. Da questão do on-grid para o híbrido, vai ser principalmente em relação à regulamentação do marco legal aí de solar, que é a 14.300. Então, haverá um imposto em cima lá da tarifa de uso do sistema de distribuição, que vai tornar em até 2029 coisa de 30% mais, como que eu digo, vai diminuir, né, a tua economia na tua geração em até 30% até 2029. Então, alguns clientes, já de olho nisso, têm olhado para o híbrido já com outros olhos. E, no primeiro momento, ele não é obrigado a colocar um banco de baterias. Ao instalar um híbrido, ele pode continuar conectado à rede e, no decorrer de 1 ano, 2 anos, vir colocar o sistema dele de baterias.
E isso é um ponto em que facilita para ele em questão de valores, em questão de mercado. Dando uma contribuição aqui como integrador, na minha opinião, independente do modelo como a gente for fazer esse resfriamento, que é importante e tem diferença sim entre eles, eu acredito que o excesso de informação do monitoramento é importante. Eu acho que não seria caro para nenhum fabricante, se fosse a ventoinha, ele tivesse um aviso dizendo que a ventoinha parou. Isso é barato, é uma integração simples e fica como até sugestão mesmo para o debate de contribuição daqui. Contribuindo a isso, tem uma próxima pergunta ali. O Alisson, você estava falando a respeito, inclusive, no início da sua palestra, você disse que só se não for do Brasil para não conhecer e não ter montado, gostei da forma de dizer, mas vocês têm tido evoluções e mudanças. O microinversor é um olhar de vocês, análises internas de muito estudo, que diz que tem que ter uma diversificação, até porque tem cliente, você não pode dizer para o cliente o que ele tem que comprar. Ele tem a opção e você dá a oportunidade dele com um leque de cenário. O microinversor entrou principalmente sobre qual aspecto na lista e no leque de produtos de vocês? Então, o microinversor, ele é, na verdade, uma ideia de diversificar os negócios. Todo mercado que ele está engessado e que ele não te dá a oportunidade de ter vários tipos de instalação, ele é perigoso. Então, a ideia de ter um microinversor é trabalhar a ideia da expansão, é trabalhar a ideia de tipos de telhado, né, que como o nosso foco aqui é distribuída e é residencial, muitos daqui trabalham com foco em residencial. A ideia é que existe uma solução elegante para isso e é própria para isso. Um microinversor seria essa ideia. É a ideia de alcançar o mercado da forma correta. Nem todo mundo tem o telhado igual e nem todo mundo expande na mesma proporção. Então é importante que exista um dispositivo, que é um microinversor, que te ajude na expansão e te ajude na instalação desses telhados diversificados. Como a gente está aqui numa palestra falando sobre inversores de até 75 kVA, a gente está pensando em sistemas de microgeração, né? Não é nem mini. Nesse caso, a gente sabe que micro e mini tem muitas diversidades, embora as pessoas confundam achando que é a mesma coisa. Para esse olhar, vocês acreditam que a microgeração tende a migrar para um híbrido e um off-grid mais rapidamente do que a própria mini geração, que não está em discussão? Sim, no Brasil, inclusive este evento acontece por causa disso. As pessoas preferem muito gerar sua própria energia. O mercado livre de energia, da geração centralizada, é interessante, é um debate muito que se deve ser levado adiante, porém, se a ideia do evento é a geração distribuída, a gente tem que pensar que o cliente, ele, em vez de optar por comprar energia de alguma outra forma, ele vai preferir ele armazenar energia. Com as mudanças da lei que vão acontecer ano que vem, vai ser cada vez menos interessante injetar na rede. Vai ser menos interessante para o cliente injetar na rede. Mas ele não quer perder energia ao mesmo tempo. Então, o off-grid 100% talvez não seja a melhor solução. É bom que ele consiga injetar na rede, ou melhor, vamos colocar na sequência correta, que ele alimente as suas cargas instantaneamente, sobrou energia, carrega a bateria. Ainda sobrou, em vez de perder, injeta na rede, mas o mínimo possível. A ideia é que ele tenha a eficiência energética como um todo. No ano que vem, cada vez menos o cliente vai querer injetar na rede. Por isso que eu acredito que o híbrido, nós acreditamos, né? Com os dados, eu sou business intelligence, então com base nos dados, os clientes preferem injetar menos na rede e depender menos da concessionária e ter mais energia armazenada no caso de baterias. Um tema interessante é essa questão da amperagem do módulo. Eu vendi módulo 6 anos e agora estou há 3 vendendo inversores, então já tive dos dois lados da moeda. É muito difícil para o fabricante de inversor acompanhar a velocidade do fabricante de módulo em relação a isso. Então, se não houver um tratado, vamos chamar assim, fica muito difícil do ponto de vista do fabricante do inversor de acompanhar a velocidade. Ela é muito diferente de uma empresa para outra. Então, é importante que isso aconteça entre os fabricantes de módulo fotovoltaico, porque a velocidade que é para você mexer num projeto de inversor e o custo
ele é muito diferente. Então, se você olhar hoje, por exemplo, eu acredito que todo mundo que está aqui tem hoje um inversor com uma capacidade de amperagem compatível com o módulo atual. Só que se amanhã o módulo ele aumentar essa amperagem, a velocidade é muito diferente. Então, a gente pode estar defasado, nós, fabricantes de inversores, em relação ao fabricante do módulo. E tem que ter um limite também, porque é muito fácil para o módulo ganhar amperagem. Ele aumenta a quantidade de célula, ele aumenta a eficiência da célula, e o inversor não acontece isso nessa mesma velocidade. O cara pode lançar um módulo do dia para a noite com uma amperagem muito maior, e o pessoal do inversor depende, às vezes, de mais de 6, 7 meses para poder virar a chavinha dele. Então, eu acho que tem que haver aí uma compatibilidade entre os fabricantes de módulo versus inversor, para que isso não aconteça numa velocidade tão rápida e todo mundo esteja preparado para acompanhar aí a evolução. Na verdade, tem problemas de cada modelo, principalmente quando é a mesma fabricante, né? Ter vários, dentro da mesma linha, ter vários ranges. No caso da Grovat, isso depende muito de firmware, tá bom? Então, inversores do mesmo modelo, só que, por exemplo, do ano passado, o firmware dele é diferente e aí o overload dele é 30%, 40%. Se você passar disso, ele vai te dar um alarme, por exemplo, entendeu? E aí, com o passar do tempo, o firmware melhorou e aí ele consegue um overload maior. Às vezes, o mesmo modelo, se eu atualizar o teu firmware remotamente, você consegue aumentar a potência do sistema, né? Essa é a ideia da versatilidade, você conseguir aumentar mesmo com o passar do tempo. Até 75 kW, o padrão é 50 hoje, 50% de overload. Acima disso, pode chegar a 70%, no caso da Grovat tem até 100% de overload, acima de 75 kW, tá bom? A respeito do que o Alisson falou no início, muito obrigado pela sua contribuição, isso entra muito diretamente no que o mercado demanda e também em relação a... Eu brinco muito isso na hora de conversar, a respeito, parece que é a lógica do porcelanato da construção civil. Eu preciso cada vez mais entregar um painel mais potente e ele é maior, mas ele ter mais potência nominal não significa que ele é mais eficiente. E se você for conversar com o pessoal que faz as montagens, aí que ele vai se chatear cada vez mais, porque é muito complexo, é mais difícil. E quando um painel é cada vez maior e você só tem 4 pontos de apoio, geralmente, você diminui os pontos de apoio e você aumenta as forças pontuais. Então você sobrecarrega ainda mais a estrutura. Não significa que um painel de 400 watts ele é menos moderno ou menos eficiente que um de 600. Isso é um grande erro. Falando de você que está com o microfone da longe, você tem um painel de 432 células de 400 watts que é sensacional. Estou comentando só porque você está com o microfone, mas tem muitos nesse cenário. Então, entra de novo a educação. É a educação de entender que a gente não precisa ter esse anseio e esse desejo de cada vez vender um painel 5 watts mais potente do que o outro e dizer para a pessoa que ele é melhor. Não. Exatamente. Só uma informação bem rapidinha aqui. Na Europa, existem normas que, dependendo do tamanho do módulo, ele não pode ser instalado em residencial, que está ligado à ergonomia. A gente tem um colega aqui que é engenheiro de segurança, que se o módulo for muito pesado, o instalador não pode instalar por questão de norma. Talvez seja questão de tempo esse tipo de normas chegar no Brasil. Se for um telhado residencial, e dependendo até do tipo de telhado, o peso do módulo vai contar muito se aquele projeto vai ser aprovado ou não. Só para concluir em relação ao peso, para aproveitar o gancho, a Longi ela tem vários quesitos de tradição para evitar que o módulo passe. E a Longi ela não faz módulos acima de 35 kg, porque uma norma europeia permite 17,5 kg por pessoa. Então é um módulo que 2 pessoas conseguem carregar. Se passar desse peso, já não consegue mais. Então são pequenos detalhes que são focados no cliente, né? Rapidinho, eu ia levantar exatamente isso, a questão do peso e do tamanho do módulo. Uma pergunta que o integrador brasileiro tem que se fazer, até porque o colega levantou aqui a questão do módulo usado no telhado em GD. A gente está comprando módulo há bastante tempo, e aqui o moderador também levantou uma questão interessante de que o integrador brasileiro acha que o módulo de 600 watts ele é melhor que o de 400, porque ele está olhando só a quantidade, a potência, né? E na verdade não tem nada a ver. O que leva um módulo ser melhor que o outro é a eficiência. A eficiência da célula por metro quadrado, entendeu? E o gancho, na verdade, era sobre o peso, o tamanho. Por que que na Europa, e aqui o colega já deu a resposta em relação ao peso por pessoa. Lá na Europa, é impossível você ver um módulo de 72 células em telhado. O integrador europeu pensa assim, poxa, eu não vou subir uma escada com um módulo desse tamanho nas costas.
Se eu cair, eu posso me machucar, eu posso morrer, eu posso quebrar o módulo. Então, ele se recusa a trabalhar com módulo maior do que 72 células. E lá todo mundo trabalha com módulo de 60 células. Por que o integrador brasileiro aceita isso? Está todo mundo feliz em subir no telhado com um módulo cada vez maior, cada vez mais pesado? Então, na verdade, quem impõe essas regras é o próprio consumidor. E o consumidor aqui somos nós, integradores, vocês integradores, e não o cliente final. Se vocês se recusarem a trabalhar com módulo de 72 células, porque ele é grande e pesado e ele é perigoso para você subir no telhado com ele, por que você aceita? Se você disser para o seu distribuidor, olha, eu não quero trabalhar com um módulo desse tamanho, então vou comprar do concorrente que tem módulo melhor, amanhã está todo mundo vendendo módulo de 60 células de novo. Embora a Longi já disse aqui que tem uma preocupação em reduzir o tamanho da célula ou em trabalhar com módulos menores e com célula rough cell, cut cell, cortada ao meio, enfim, seja o que for. Então, eu acho que é um pouco daquela história do brasileiro aceitar qualquer coisa e aí o mercado internacional mandar porque a gente está comprando. O poder está na mão de quem compra, o poder está na mão de quem instala, o poder está na mão de quem faz. Se a gente se recusar a esse tipo de coisa, não tenha dúvida que a gente não vai ver mais módulo desse tamanho, com esse peso, em geração distribuída. A gente tem 3 minutos, para encerrar. A gente vai fazer mais uma consideração. Eu queria concluir no que eu estava pensando em relação a isso. É o seguinte, não é igual o mercado automobilístico. O cliente sabe o que é 1.0, 1.6, sabe o que é vidro elétrico, sabe o que é direção. Somos nós que catequizamos o cliente e ensinamos ele as diferenças. Se ele quiser um painel de 665 porque tem a vender, você tem que falar assim, mas por que você quer esse painel? Ah, porque ele é mais moderno. Conversa com ele. Se ele quiser mesmo, a gente vende. Eu, particularmente, vou falar a minha experiência. Eu nunca vendi um de 665 e tenho intenção de continuar muito tempo sem vender. Mas se o cliente quiser, eu vou montar para ele, não tem problema nenhum. Meu nome é Eduardo, só para evoluir um pouco mais a conversa. Eu vi que muitos fabricantes falaram a respeito sobre carregadores veiculares. Mas o que acontece é o seguinte, fabricantes como a Babson, Tesla e tudo mais, cada um tem uma entrada diferente, um conector diferente e não é padronizado para todos. O que as empresas, em geral, têm a pensar sobre isso? Se elas têm um modelo igualitário para todos, um modelo de entrada universal, e como isso vai se desprender ao longo do tempo. A outra coisa é, nenhuma das empresas, até o momento, cheguei a pesquisar no Brasil, tem um pensamento, por exemplo, de postos de abastecimento, de carregamento. E não tem soluções para isso ainda, sempre é o residencial. Se tem algum pensamento sobre isso, se já existe esse pensamento, algum tipo de parceria, algo que leve a isso. Porque até então, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, região sul, que tem já postos com esses empreendimentos. Mas para a região para cá, não é nem conhecido se tiver algum. Aí é isso que eu quero saber. Qual é o tipo de pensamento que os fabricantes têm relacionado a essas questões? Pessoal, dá 1 minuto para cada um que quiser responder. E aí, em relação a isso, por exemplo, só para a gente se ater ao tema, a gente está falando de prevenção a incêndio, vamos conversar só mesmo sobre esses postos de abastecimento central, o que a gente poderia ter de solução e como isso poderia ser seguro. Porque hoje o que as pessoas mais querem é que seja um abastecimento rápido, eficiente e que seja seguro. Bem rapidinho, em relação ao plug, né, que você comentou, isso quem determina é o mercado. Por exemplo, o da SAGE, que eu apresentei aqui na nossa palestra, ele tem um plug de padrão europeu, porque é onde eu tenho o meu maior mercado ligado ao armazenamento de energia. Está na Europa, possivelmente o Brasil vai ser o próximo segundo maior mercado. Então, eu vou trazer como padrão europeu, só que nos Estados Unidos é um outro modelo. Então, quem vai determinar no Brasil que modelo que a gente vai usar é o brasileiro, somos nós. Então, a SAGE tem o padrão americano, tem o padrão europeu. Se o brasileiro inventar um padrão do Brasil, um modelo diferente desses dois, então acho que quem faz essa escolha e quem determina é o mercado. É o mercado que escolhe, o mercado é soberano. Em relação ao poste que você comentou, eu acho que isso é muito mais uma questão de iniciativa pública do que qualquer outra coisa, né? Quando a gente pensa que a gente vai ter no futuro próximo bastante carro elétrico nas rodovias,
E os postos de gasolina, que um dia vai se tornar posto de energia, né? Eles vão ter que ter aquilo lá. Então, eu acho que, na verdade, é um misto, né? Uma PPP aí entre público e privado, para que a gente veja as vias cada vez mais com uma infraestrutura necessária para que isso torne realidade. No presente, falando ali em cidades, você tem um carro elétrico para rodar só dentro da cidade, você conseguir carregar ele na sua própria residência, não vai ter problema nenhum, né? Porque você não vai rodar 300, 400 quilômetros dentro de um dia. Agora, quando você pensar em viajar, aí esse talvez seja o maior desafio, não só do Brasil, mas um desafio global para a gente poder fazer a transição de carro a combustão para carro elétrico. Sobre o plug é isso mesmo, eu concordo muito com o Alisson, depende do mercado. A Grovat, o carregador que é vendido atualmente no Brasil é o modelo europeu, porque os veículos que mais são vendidos no Brasil têm o modelo europeu. Existem adaptadores para isso. Eu costumo brincar com o pessoal que parece com cabo de celular. Cada um quer fazer o seu, o meu é exclusivo, o meu tem ouro, tem não sei o quê, enfim, por aí vai. Mas o mercado vai se adaptando aos melhores cabos. Aquele cabo quadradinho de celular, eu tenho uma caixa de som que até hoje eu uso com aquele cabo. Então, só que o mercado excluiu. Então, as fabricantes se adequam a isso também. Falando de produto de residencial para comercial, a Grovat tem de 7 a 40 kW de carregamento. Então, tem também soluções para carregamento rápido, só que depende muito do ajuste do mercado para isso, né? Algum integrador, talvez, pode não investir nisso, nesse momento, porque ele não consegue ver, não tem uma visão, talvez, a longo prazo. Existem aplicativos que você consegue ver quantos postos de carregamento existem ao seu redor, na sua cidade e tal. O integrador que sair na frente com isso e colocar um posto de carregamento, por exemplo, agora em Palmas, na região de Tocantins, com certeza, a longo prazo, ele vai ter muita gente visitando isso. Depende muito da visão do integrador que vai produzir essa solução, não só do integrador, mas de cliente como posto de gasolina, hotéis e por aí vai, que vão pensar nessa solução, e do integrador preparado para entregar essa solução também, preparado para instalar de forma segura, de forma eficiente. Eu entendo que a questão de mercado, do porquê não tem, né? Por que aqui no norte, no nordeste, não tem essa questão de postos de carregamento, é muito uma questão de visão limitada em relação às posses da região, por exemplo. No sul e no sudeste eu trabalhava com concessionárias de energia, né? Eu já vi pessoas falando que para cá a demanda não seria tão grande em relação a carros elétricos. Só que trabalhando com as concessionárias daqui, do norte, do nordeste, eu estou vendo que é o contrário. Aqui no Maranhão, inclusive, a Equatorial Maranhão está fazendo uma rota que é entre São Luís e Teresina, que tem vários postos de abastecimento aí, né, de energia nessa questão. Então, é como todo mundo falou, eu só passo aqui a reiterar. É muito uma questão de visão, de quem está provendo aquilo dali. A concessionária, por exemplo, a Equatorial, começou a pensar nisso, mas não é todas. Seria mesmo a necessidade aí de talvez um incentivo do governo para poder fazer com que estabelecimentos como hotéis, talvez até hospitais, sei lá, começassem a pensar nesse tipo de oferta. Com relação aos carregadores veiculares, né, eu concordo com meus colegas. No caso da Huawei, né, é uma novidade que está chegando agora. Já tem alguns cases na China de carregadores veiculares e em breve já deve estar chegando no Brasil. E assim que chegar no Brasil, ele será instalado em todos os cantos, inclusive com soluções de armazenamento, para locais que não têm acesso à rede elétrica, né? Você vai carregar sua bateria pelo solar e essa bateria, por sua vez, vai carregar o seu carregador veicular. Muito obrigado. Pessoal, para encerrar, eu acho que indo nesse debate, uma das coisas que mais acontecem é que, por exemplo, tem o gargalo da legislação. Como que eu coloco num hotel? Como que eu coloco num hospital? Como que eu coloco no local que quiser se eu não posso cobrar? Eu vou gerar energia para alguém vir abastecer o seu veículo gratuitamente? A nossa Nova York do Palmense, eu brinco isso, que é Goiânia. Goiânia, os shoppings têm vários pontos de abastecimento gratuito. Mas não é gratuito porque eles são bonzinhos. É porque eles não podem ainda cobrar. Então, eu acho que um dos detalhes é esse. Por exemplo, hoje você consegue fazer Curitiba, Porto Alegre, com postos de abastecimento gratuito que foram disponibilizados num acordo pelas concessionárias. Eu já fiz essa rota, Curitiba, Porto Alegre, de carro elétrico gratuito.
é só o entendimento. E um outro fator aqui é que as cidades são muito distantes, por causa que a densidade populacional é baixa, isso faz esse detalhe. A gente poderia ficar horas debatendo aqui. Tem o dia de hoje ainda todo pela frente. Amanhã e à noite tem um happy hour. A gente pode encostar um no outro, ombro a ombro, e bater um papo, evoluir. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E foi um prazer estar aqui com todos. Muito obrigado. Foi muito engrandecedor vocês virem até aqui em um momento em que cada vez mais o digital e o online se fortalece. Presencialmente vocês só conseguem estar num único lugar. Obrigado por vocês terem escolhido estar em Palmas. Muito obrigado por vocês estarem aqui abrilhantando o evento. Foi um grande prazer. Muito obrigado.